Boa noite, Vete. Boa noite, Instagram. Boa noite, YouTube. Se você é nova ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal. Sou médica veterinária cirurgiã, formada aí há 7 anos. Fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vete, que é o canal que está aqui no YouTube, tá no Instagram, no Telegram e no Facebook, com o intuito de descomplicar a cirurgia para o clínico e plantonista de pequenos animais. E hoje a gente vai conversar sobre seu encaminhamento pode estar levando o seu paciente ao óbito. Então eu coloquei essa live aqui, esse tema, nessa aula de hoje. Para quê? Porque eu quero te ajudar a vencer o seu medo, vencer a sua insegurança de realizar cirurgias ambulatoriais. Por quê? Porque muitas vezes você encaminha esse paciente, não porque você não sabe, mas porque você tem medo, tá? E aí, você acaba prejudicando o seu paciente. Eu vou te mostrar o porquê, tá? Que você prejudica o seu paciente ao invés de ajudar. Você acha que está ajudando, mas você acaba prejudicando o seu paciente. Onde eu vejo que você, veterinário, clínico de pequenos animais, plantonista, onde eu vejo que você mais erra nesse momento. A gente sabe que cirurgias ambulatoriais são lá aquela parte mais básica da cirurgia, certo? Então é ali uma sutura, um tratamento de ferida, redução de prolapso de reto, toracocentese, abdominocentese. É a parte mais basicona, mais simples da cirurgia geral, tá? Só que, o que acontece? Você acredita que, muitas vezes, você encaminha esse paciente porque você acredita que você não tem suporte para realizar esses atendimentos, você não tem segurança para realizar esse atendimento. Uma coisa que eu vejo muito é que você encaminha esse paciente porque você trabalha em consultório e você acredita que por trabalhar em consultório você não pode realizar esse tipo de atendimento. Me fala aí, quem que trabalha em consultório e já encaminhou esses pacientes porque acredita que não tem suporte, não tem equipe, não tem equipamento suficiente para realizar esse tipo de atendimento? Me fala aí, enquanto eu te mostro aqui, ó, que você pode e deve realizar esse atendimento, tá? Por quê, gente? A cirurgia ambulatorial, você não precisa de muita coisa para realizar as cirurgias ambulatoriais. Você precisa, ó, na maioria dos casos, o que você vai precisar? Você precisa de uma agulha, um scalp, uma torneirinha de 3 vias, que muita gente não sabe nem manipular essa torneirinha de 3 vias, tá? Dá aquele bug mental. Então, você se sente inseguro porque você não sabe o básico ali, que é manipular a torneirinha de 3 vias. Precisa da agulha, seringa, torneira de 3 vias, sonda, fio, um kitzinho básico de sutura, ou seja, um porta-agulha, uma pinça anatômica ou pinça dente de rato, depende da preferência, uma tesoura de maio e um porta-agulha. Falei porta-agulha já? Acho que não. Então, ó, no geral, o que você precisa? Agulha, scalp, seringa, torneira de 3 vias, kit de sutura, fios, lâminas de bisturi e o dreno, se você for passar um dreno torácico, enfim. Basicamente, gente, para todos os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, basicamente é isso daí que você precisa, tá? É isso daí que você precisa para reposicionar um bulbo ocular. É isso aí que você precisa para passar uma sonda esofágica. Aí você vai precisar da sonda de Foley ou de uma sonda uretral ali adaptada. Você precisa da torneirinha de 3 vias para você ir esvaziando uma vesícula urinária, ou então numa cistocentese, ou então para você ir tirando o líquido de cavidade torácica, de cavidade abdominal que tenha, tá? Então, tudo isso, gente, é o que você encaminha porque você acredita que não tem suporte para realizar esse tipo de atendimento, tá? E aí você encaminha esse paciente. E, gente, vou te falar que não existe lugar no mundo que você não tenha suporte para realizar esse atendimento, tá? Tem não é para você fazer isso, mas um aluno meu, ele fez, se eu não me engano, ele fez na cachorra do pai dele uma toracocentese, assim, a campo, basicamente. A cachorra estava muito mal, ele foi medicina de guerra e fez a toracocentese, tá? E ele depois levou pra clínica e passou dreno... Não, na verdade, ele passou dreno torácico, ele colocou dreno torácico. Enfim, não tô falando que é pra você fazer isso aí a campo, no meio da rua, nada disso. Mas você, gente, que atende em clínica, que atende em consultório, não tem desculpa, tá? Porque tudo isso daqui, me fala aí, se onde você trabalha não tem isso daqui. Tudo isso daqui é material básico de ambulatório. Todo lugar tem esse tipo de equipamento. E aí você, mas eu trabalho em consultório eu não posso fazer esse tipo de coisa. E eu tô aqui pra te falar que pode sim. Tem uma live aqui no canal, falei só sobre isso. Depois você dá uma olhadinha que você vai ver. Mas, se você olhar lá, ó, resolução 1275 de 25 de junho de 2019. O que ela diz? Eu vou copiar e colar aqui para vocês verem que eu não estou inventando. Lá no capítulo 2,
artigo 5º, parágrafo único. Está lá escrito assim, ó. É permitida a utilização de sedativos e tranquilizantes combinados ou não com anestésicos locais para contenção e realização de procedimentos ambulatoriais sob a supervisão e presença permanente do médico veterinário, tá? Então, gente, a maioria desses procedimentos você precisa, sim, de uma sedação. Então, é permitido, sim, você realizar esse tipo de procedimento no ambulatório, no consultório, tá? Então, ali é permitida a utilização de sedativos e tranquilizantes, combinados ou não com anestésicos locais, para contenção e realização dos procedimentos ambulatoriais, sob a supervisão e presença do médico veterinário. Então, aqui, ó, o primeiro motivo que faz com que você encaminhe pacientes para a realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos em outro lugar é o quê? Janaína, não tem suporte. Janaína, eu trabalho em consultório, não posso fazer essas coisas. Aqui eu não tenho equipamento suficiente. Gente, você não precisa de um respirador mecânico para atender esse tipo de paciente. Você não precisa de nada de outro mundo, você não precisa de uma bomba de infusão, você não precisa de um monitor, você não precisa de nada para fazer a maioria dessas coisas que você tem que fazer em ambulatório cirúrgico, tá? Então, ó, me fala aí se você vai parar de usar essa desculpa. Se você usava essa desculpa, se você vai parar de usar essa desculpa para realizar, para encaminhar o seu paciente que precisa, né, de uma cirurgia ambulatorial, seja toracocentese, seja até um prolapso de reto, enfim, tá? Uma sutura. Já te mostrei que não ter suporte, gente, não é desculpa, porque você não precisa de muita coisa para atender esse paciente. E aí, um outro ponto que te faz encaminhar esses pacientes é o quê? Não tem segurança, né? Não tem segurança para realizar o procedimento. Só que na maioria das vezes você não fala isso, né? Você não encaminha o paciente e fala que você não tem, que você está encaminhando porque você não tem segurança para realizar o procedimento. Na maioria das vezes você só encaminha esse paciente com ali a desculpa de não tem equipamento tal para fazer esse atendimento, não tenho isso, com alguma outra desculpa, tá? Você muitas vezes não assume que você não tem segurança para realizar o procedimento e que, por isso, você está encaminhando esse paciente, tá? E muitas vezes a sua insegurança, ela tá ali meio camuflada com a sua falta de conhecimento e com o que você vê a maioria dos médicos veterinários realizando, né? Por quê? Porque lá na faculdade você nem vê essas cirurgias ambulatoriais sendo realizadas. Na verdade, na faculdade não te mostra a importância e nos seus estágios você dificilmente vê o clínico realizando esse tipo de procedimento. Então, quem realiza ou é o cirurgião, é chamado cirurgião para realizar, ou então é encaminhado realmente para outro local para poder realizar esse procedimento, tá? Então, você fica com isso na sua mente, você acredita que você não pode realizar e você acaba que você também não aprende. Então, você não sabe o que você tem que fazer, você tem medo. E aí, você encaminha esse paciente para o cirurgião, para outra clínica, para o oftalmo, por exemplo, nos casos de proptose de bulbo ocular. Então, muitas vezes, isso daí está relacionado com um medo irracional, digamos assim, né? A gente tem lá dois tipos de medo, né? O medo racional, o medo irracional, onde o medo racional vai estar relacionado ali com os medos que afetam a sua vida, né? Realmente, que por exemplo, você não se joga da janela porque você sabe que você vai morrer. Mas esses medos são medos irracionais, tá? Você tem medo de errar e piorar a situação do seu paciente, você tem medo de errar e acabar levando esse paciente ao óbito por conta do seu erro, tá? Mas você não pensa se você fizer certo, se você vai melhorar a situação desse paciente, você vai salvar esse paciente, você vai evitar que ele perca um membro, você vai evitar que ele perca um olho, tá? Você não pensa por esse outro lado. A sua insegurança te faz paralisar, né? Então, eu percebi isso quando eu voltei para o Rio de Janeiro e comecei a atuar numa clínica, num hospital, aqui numa rede de hospital daqui do Rio de Janeiro, onde eu recebi encaminhamento dos clínicos para realizar diversos procedimentos que, assim, para mim eram totalmente simples. E eu lembro uma vez, inclusive, que eu tinha acabado de sair do hospital, a clínica me ligou, a veterinária que estava atendendo, que tinha chegado um paciente com prolapso de reto e ela não sabia reduzir, se eu podia voltar lá para fazer. E ela não sabia fazer a bolsa de tabaco para finalizar, né, ali. Eu falei o passo a passo, ela não sabia como é que era a bolsa de tabaco, enfim. Esse foi só um dos casos. Mas eu percebi o quê? Essa insegurança. Mas essa insegurança, ela acontecia por quê? Pela falta de conhecimento. Porque o veterinário, o clínico, ele não é treinado para realizar esse tipo de procedimento, de cirurgias ambulatoriais. Então, você fica inseguro, você não sabe o que você tem que fazer para realizar aquele procedimento. E você acredita que você tem que fazer tudo perfeito, você tem que fazer aquele procedimento da melhor maneira possível, e tem mesmo que fazer da melhor maneira possível, nos seus limites, né, digamos assim, nas suas condições, na condição que você tem de melhor ali para oferecer para aquele paciente. Não tem segurança para realizar esse procedimento, ele muitas vezes está ligado com o quê? Com a falta de conhecimento
digamos assim, teórico e prático, né? Até que prático, técnico do procedimento, tá? Então, você não sabe ali o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o que pode dar errado, o que não pode dar errado, tá? E aí você fica inseguro e você acredita que o melhor para o paciente é o quê? É encaminhar. Não vou fazer isso daqui não, porque não sei direito como é que faz, tenho medo, vai que eu faço alguma besteira, então é melhor eu encaminhar, vou mandar para outro lugar. E aí essa pessoa lá, esse outro veterinário faz. O problema é que quando você faz isso, você está só se livrando do problema, tá? Então você está encaminhando esse animal, esse paciente para outro veterinário e você passa a não ver mais esse problema, né? Digamos assim. Então esse problema passa a não ser mais seu. E aí passa a ser de outro médico e você, não sei como você consegue dormir com a cabeça tranquila, sabendo que você encaminhou um paciente ali muitas vezes crítico para ser atendido em outro local, porque você não tinha ali a segurança de como realizar aquele procedimento, tá? Um outro ponto que faz com que você tenha esse medo, como eu falei, você acha que tem que sair tudo perfeito ali já, por exemplo, na sua primeira sutura. Gente, se eu te falar minha primeira sutura, não sei, foi um gato que ele chegou, a veterinária anterior estava atendendo, se não me engano foi uma queda, e ele agarrou com a parte aqui lateral do tórax numa grade, e aí rasgou aqui, né, fez uma ferida, um corte assim, que abriu um pedacinho. E aí eu fui suturar. Gente, eu fui suturar. Eu lembro que eu já tinha aprendido que o Wolf era melhor ali pra pele. E eu fui fazer o Wolf, né? A sutura em Wolf. Só que o Wolf é uma sutura muito delicada. Que se você fizer, por exemplo, um pouquinho mais de força de tensão no seu ponto, ele vai evaginar, porque é a tendência dele. Então tem que saber fazer ele da maneira certinha. E aí, eu lembro que, né? Primeiro procedimento, primeira sutura que eu fiz, assim, ficou muito apertado, ficou feio, não ficou legal, mas, gente, ficou útil, tá? Fechou a ferida, ficou uma cicatriz um pouquinho feia, mas, assim, fechou a lesão, cicatrizou, o animal ficou bem. Então, você acha que sua primeira sutura, por exemplo, tem que sair exatamente igual, perfeita. Vou dar um exemplo, como, por exemplo, a minha, que atuo já como cirurgiã desde 2016, tá? 16 horas, 7, 8, 9, 22. Há 6 anos. Então, tem 6 anos que eu faço praticamente todo dia, ponto. Então, a sua sutura que está começando agora não vai ser igual a minha sutura, que faço isso há 6 anos, tá? Mas, e aí quando você se compara com um veterinário que está ali já há mais tempo no mercado, atuando há mais tempo com aquilo dali, com aquela rotina, você acha que chegar ali é muito distante, digamos assim. E aí isso te deixa inseguro, te trava, pode te paralisar, tá? É um dos fatores. Então, para de se comparar com quem está lá na frente, porque quem já passou pelo que você está passando agora. Porque é assim, a curva de aprendizado é assim, você vai errar, você vai fazer um procedimento ali, uma sutura feia, você vai tratar uma ferida que não vai ficar tão bem tratada, você vai reduzir um prótese de reto que vai recidivar, você vai reduzir um outro que vai recidivar de novo, até que você vai entender o ponto que você estava errando e você vai reduzir e não vai recidivar mais, tá? Você pode errar ali numa toracocentese e tá tudo bem, na próxima você acerta, tá? O importante é não se comparar com os outros veterinários, não achar que o seu primeiro procedimento vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Não, porque não vai ser, tá? Não vai ser. Então, primeira coisa, eu vou te dar aqui, 3 dicas para você diminuir esse seu medo de realizar os procedimentos e parar de encaminhar o paciente, tá? Primeira coisa para de se comparar com os outros veterinários que já atuam há mais tempo, tá? Assim você vai entender o quê? Que você está num ponto e que você quer chegar ali naquele ponto desses profissionais que você admira, mas você tem o seu caminho para percorrer. Ao invés de olhar lá na frente naquele ponto, olha no seu próximo passo, tá? O próximo passo que você tem que realizar para esse procedimento, para que você consiga realizar um bom atendimento, um bom procedimento ambulatorial cirúrgico. Segundo, gente, estudem, tá? Estudem. Não ache que você vai saber realizar uma toracocentese realizando ali a toracocentese do jeito que está na sua cabeça, tá? Hoje eu atendi, gente, hoje eu tive que fazer uma uretrostomia pré-pública, isso foi hoje, tá? Num gato, por quê? Ele foi encaminhado para desobstrução, já tinha obstruído 2 outras vezes. Ontem ele obstruiu pela 3ª vez, se não me engano, e aí tentaram sondar ele ontem, não conseguiram, foi encaminhado hoje lá para onde eu trabalho. Foi tentado passar a sonda. E o que eu senti naquele animal? Eu não senti um cálculo batendo ali, a sonda batendo em um cálculo, em alguma coisa que estava impedindo a passagem da sonda. Eu sentia o quê? Eu sentia toda a uretra me forçando ali com a sonda, e a sonda como se fosse muito grossa ali pro pênis, sabe? Como se realmente a uretra tivesse demasiado e apertando aquela sonda e ela não entrava, tá? E aí ali a gente acabou, depois de várias discussões, conversas, optamos, né, as discussões entre médicos veterinários, isso é muito bom, tá muito enriquecedor quando a gente discute casos, acabamos optando pela realização de uma uretrostomia. Uretrostomia peniana, né, penectomia. E aí quando foi a outra veterinária que começou a fazer a uretrostomia, a
a PENEC, e aí ela percebeu que a sonda não passava. Mesmo assim, a sonda não passava. E ela percebeu que a uretra parecia estar rompida. Quando outro veterinário que estava de fora, né, fez uma pressão na vesícula urinária, começou a vazar urina por baixo do pênis. Então, a gente tinha o pênis aqui, né, e estava vazando urina aqui por baixo, ali em região pélvica, mais ou menos. E aí, optamos por fazer uma ceretomia exploratória nesse paciente, porque a gente estava suspeitando de ruptura de uretra. Por quê? Pela manipulação excessiva, por erro na realização do procedimento de desobstrução, tá? Quando a gente abriu, a cavidade abdominal desse animal estava cheia de urina. Estava cheia de urina, muita urina dentro da cavidade abdominal desse animal, e a gente passava a sonda, ele estava rompido lá por baixo da cavidade pélvica, tá? Então, lá por baixo da pelve tinha uma ruptura de uretra. E aí, eu tive que fazer uma uretrostomia pré-pública, ou seja, eu tive que colocar a uretra desse animal no abdômen, que ele pudesse urinar, porque ele nunca que ia conseguir desobstruir, nunca que ia conseguir sondar esse animal. Por quê? Porque ele tinha uma ruptura. E provavelmente essa ruptura já estava há algum tempo. Por quê? Porque a uretra lipeniana, era o que sobrou, ela estava fibrosada, ela estava estenosada, por isso que eu sentia essa pressão e não conseguia passar nada. Isso daí, gente, ó, eu abri uma bexiga que estava grande, estava espessada, mas eu acredito que era um animal que foi erro de manejo total, tá? Erro de não pesquisar uma anamnese. Eu acredito porque não tinha cálculo, não tinha coágulo. Eu acredito que esse animal, ele tinha meio que obstruído, talvez por estresse. E não era uma obstrução uretral ali, intrauretral. Era um estresse, que ele parou de urinar por conta disso. A gente sabe que gato é um animal muito sensível ao estresse, né? Erros na anamnese, erros no manejo, enfim. Por quê? Porque você não estuda. E aí você vai tentando fazer o que você vê os outros fazendo. E aí você não sabe realmente ao certo o que você está fazendo, digamos assim. E aí é o seu paciente que sofre, tá? O paciente que precisou de uma penectomia, de uma uretrostomia pré-pública, por erro no momento da desobstrução, erro no manejo, erro em escutar o histórico do paciente, erro em fazer uma boa anamnese, tá? Entender que errar é normal, tá, gente? Entenda isso, que isso daqui já vai tirar um alívio muito grande das suas costas, tá? Entenda que errar é normal. O que vai te diferenciar dos outros veterinários é o que você faz com esse erro, tá? É o que você faz com esse erro. Você erra e pronto, ficou por isso mesmo, ou você erra e você busca entender onde você errou, onde você poderia melhorar, para no próximo atendimento você melhorar, você fazer melhor, você conseguir evoluir. É isso que vai te diferenciar e vai começar a te dar segurança. Então, começa pelos procedimentos mais simples. Eu, assim que comecei a formar, eu acho que eu contei essa história na live de ontem, mas assim que eu formei, assim que eu comecei a trabalhar, eu recebi um encaminhamento de um paciente para fazer toracocentese, era um gato, se não me engano ele tinha pífio, FIV, FeLV, não lembro, ele tinha alguma dessas doenças infecto-contagiosas de felinos, e ele tinha efusão torácica. Ele estava em angústia respiratória, a dona levou, já tinha um histórico, ele fazia tratamento, enfim, levou numa clínica para fazer a punção, fazer a toracocentese. E o veterinário não fez a toracocentese naquele momento, porque ele falou que ele não tinha ultrassom para fazer a toracocentese, tá? E, gente, toracocentese, você não precisa de ultrassom, você precisa o quê? Saber a teoria, saber como faz e realizar esse procedimento, tá? Então, eu fiz esse procedimento, esse animal acabou indo lá para mim, eu fiz esse procedimento, obviamente eu não fiz esse procedimento da maneira que eu faço ele hoje em dia, tá? Mas eu fiz esse procedimento, é isso que importa. A tutora saiu de lá satisfeita, o animal saiu de lá respirando bem e vida que segue. Se esse animal, por exemplo, que chegou para o atendimento de um veterinário e esse veterinário encaminhou ali falando que não tinha ultrassonografista e por isso ele não poderia fazer a toracocentese. Esse paciente, essa tutora, poderia não ter ido procurar outra clínica. Ou então poderia ter caído em outra clínica que também encaminhasse. Ela ia ficar rodando com um gato que já estava em angústia respiratória, estressando mais o gato, tá? Olha as chances desse paciente virar óbito por conta disso, né? Por conta desse estresse de ficar indo para lá e para cá, de vai no veterinário, não faz, vai no outro, não faz. Ou então ela desiste, vai para casa, espera outro dia, e aí ele passa uma noite inteira ali em angústia respiratória, acaba podendo virar óbito. Mas muitas vezes, gente, o veterinário, eu espero que você que está aqui, acredito que você que está aqui, você não vai fazer isso, mas muitas vezes o veterinário, ele encaminha para outro, ele recebe um caso ali, que é um pepino, e ele encaminha para outro veterinário porque ele não quer se responsabilizar por aquele pepino, tá? Ele não quer assumir aquele risco daquele pepino, e aí encaminha, e aí nunca vai crescer, tá? Nunca vai crescer, nunca vai aprender novas técnicas, nunca vai saber ali, pensar no que tem que ser feito naquele momento para poder realizar o procedimento, nunca vai ter a satisfação de, caraca, esse animal aí estava mal e eu salvei esse paciente. É esse veterinário que ele tem aquele pensamento de, veterinário é tudo desvalorizado, veterinário é tudo pobre, veterinário vai morrer de fome. Mas aí na hora que chega um caso crítico, que é para você mostrar ali o seu conhecimento, mostrar o que você sabe fazer, aumentar o seu comissionamento, aumentar o seu salário, salvar aquela vida, fidelizar aquele cliente, o que faz?
encaminha, porque não quer se responsabilizar, não quer se responsabilizar nem pelo sucesso nem pelo insucesso do caso, né? A veterinária, assim, a gente lida com vidas, então a gente tem que entender que vão chegar casos críticos, vão chegar casos onde a gente vai conseguir salvar, outros que a gente não vai conseguir salvar, mas o importante é conseguir realizar um bom atendimento nesse paciente, é tentar salvar esse paciente, tá? E não ter medo, não ficar encaminhando o paciente para outro veterinário. Eu não estou falando que você não tem que encaminhar nunca. Você tem que encaminhar para as especialidades, óbvio. Você tem que oftalmo, encaminhar para oftalmo, enfim. Mas muitas coisas aqui na cirurgia ambulatorial são coisas que você, clínico e plantonista, tem que saber realizar esses procedimentos. Hoje chegou um outro que eu não consegui tirar foto, que acabou outra pessoa fazendo proptose de bulbo ocular, gente. Teve uma semana que chegaram, acho que uns 3 casos de proptose de bulbo ocular, onde um deles, na verdade 2 deles aqui, ó, vou te mostrar, eram casos que o reposicionamento ele era possível, tá? Esse aqui foi uma cadela. Essa cadela, ela fugiu, tá? Essa aqui não seria possível, não pela condição do olho, mas pelo tempo que ela ficou sumida. Mas essa cadela, ela sumiu, fugiu, voltou com uma proptose de bulbo ocular. E aí, quando ela já tinha 3 dias fugida, e acabou sendo encaminhada para enucleação, tá? Acabou encaminhada para enucleação essa cadela aí. Mas, por exemplo, esse caso aqui, ó, esse aqui, o animal foi atropelado e aí ele foi atendido em outro lugar com essa proptose de bulbo ocular. Nada foi feito no olho desse paciente e foi encaminhado uns 3 dias depois para o trabalho para fazer a nucleação. Esse paciente chegou com uma gase aqui, ó, no bulbo ocular e enfaixado, tá? Enfaixado. Então, assim, era um olho que, verificando as condições, os critérios que você tem que avaliar para ver se o olho pode ser reposicionado ou não, é um olho que poderia ter sido reposicionado sim. Mas olho, gente, não dá segunda chance. Então, é um paciente que ele foi encaminhado e ele sofreu. Por quê? Porque ele acabou perdendo o olho por conta disso. Ele acabou precisando de uma enucleação. E era um olho que, se fosse avaliado da maneira correta e feito o procedimento no dia, que foi o atropelamento, e o tutor levou na clínica, esse olho teria sido salvo, tá? Então, gente, quando você encaminha o paciente para outra clínica, porque você não tem segurança para fazer uma toracocentese, quando você encaminha o paciente para o cirurgião, ou, ó, nesse caso aí, encaminha muitas vezes para o oftalmo também, porque você nem sabe que você pode reposicionar um bulbo ocular, tá? Me fala aí no chat se você saberia, se chegasse aos atendimentos, você ia saber que você pode reposicionar um bulbo ocular. Provavelmente você nem sabe dessa possibilidade, tá? Então, ele acaba perdendo um olho. Quando você encaminha ali um paciente em angústia respiratória para o raio-x, porque você tem medo de fazer uma toracocentese, esse paciente, muito provavelmente, ele pode virar óbito, tá? Muito provavelmente ele virá a óbito por conta disso, porque você tem medo, porque você tem insegurança de realizar esses procedimentos ali no seu atendimento, tá? Então, gente, o que eu quero que você leve daqui? Que você pare de encaminhar esses pacientes. Aí, ó, a Jenny falou que não sabe que ela pode reposicionar o bulbo ocular, tá? Eu quero que você entenda que muitos dos pacientes que você encaminha porque você tem medo de realizar um procedimento ambulatorial cirúrgico e você acha que você está fazendo bem para o seu paciente, encaminhando, vou encaminhar para o local tal que tem mais suporte. Muitas vezes esse paciente ele não chega nesse local tal, tá? Muito dependendo do caso, ele não vai chegar. Então, você vai encaminhar porque você não tem ali uma grande internação com monitoração adequada, que, por exemplo, estou falando do politraumatismo, mas se o paciente chega para você, o básico de uma estabilização você consegue fazer e aí sim encaminhar esse paciente para esse local de maior suporte, de melhor atendimento, de mais equipamentos, já mais estabilizado, o paciente já estável, tá? Você não precisa ter um raio-x para diagnosticar um pneumotórax ou um hemotórax, por exemplo. Você não precisa ter um ultrassom para diagnosticar um hemoperitônio, um uroperitônio. Você precisa de uma agulha, de um scalpel, de uma torneira de 3 vias e uma seringa. É isso que você precisa, tá? Então, parem com isso. Parem com isso de encaminhar, porque não tem suporte, encaminhar vai ser melhor para o paciente. Não, você só está querendo uma coisa, se livrar do problema. Você não está mais vendo aquele problema, como a Rosa disse ali. Se chegar, os problemas que surgirão vão encaminhar para outro VET. Tá? É isso que a maioria dos veterinários fazem. E aí, quando encaminha, esse paciente acaba vindo a óbito. Esse paciente, ele piora o quadro clínico dele, como é o caso desse aí que está na tela. É um olho que poderia ter sido salvo, mas não foi. Por quê? Porque não foi realizado nada ali naquele momento para que ele fosse reposicionado. Então, nesse momento, esse olho acabou sendo perdido, sendo nucleado. É uma ferida. Se você não trata uma ferida, esse paciente pode perder um membro, tá? Caso de feridas em membros, enfim, dependendo do local da ferida, tá? Hoje, o que eu quero que você entenda aqui? Que você pode e deve sim encaminhar o seu paciente para o lugar com mais suporte, para o especialista adequado, mas não antes de fazer o que tem que ser feito por ele, tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar a se diferenciar dos outros veterinários, tá? Ou você quer ser esse veterinário aqui, ó, que a Rosa conhece
que ela escuta falando que os problemas que chegarem para eles vão encaminhar para outros veterinários. Você quer ser o veterinário que vai receber e vai resolver esse pepino? Porque eu sou esse veterinário que recebe e resolve o pepino. Ou você vai ser esse veterinário aí que fica só encaminhando o problema para os outros, pepino para os outros e o seu paciente sofrendo. O seu paciente em angústia respiratória, o seu paciente com dor, o seu paciente com líquido livre em abdômen, em tórax, e o seu paciente sofrendo porque você não faz o que tem que ser feito, tá? Um própsis de reto, um simples própsis de reto, gente, se você não reposiciona ali no dia do atendimento, no momento do atendimento, esse reto, ele pode se ferir. Teve aluna do cirurgião ambulatório cirúrgico que já pegou reto com miíase. E aí, nesses casos, o reposicionamento não vai ser mais a melhor opção para ele. A melhor opção vai ser o quê? Ou uma amputação retal, ou uma colopexia, tá? Então, parem com isso de achar que encaminhar é melhor para o seu paciente. Encaminhar é melhor para você, porque você se livra do pepino, tá? Hoje eu passei a tarde inteira com esse gato da uretra rompida, a gente tentando desobstruir. Foi tentado a penectomia para descobrir que a uretra estava rompida, e aí a gente teve que fazer essa uretrostomia pré-pública, tá? Então, dá trabalho, tá? Dá trabalho fazer o certo. Mas é o certo, você jurou lá quando você se formou, né? Você fez o juramento lá pelos seus pacientes, tá? Então, você não tem que ser esse veterinário que vai encaminhar, porque você só está se livrando do problema, tá? E seu paciente está sofrendo. Então, quando você para de encaminhar, salva a vida do seu paciente, você salva o olho do seu paciente, você salva o membro do seu paciente, você fideliza o seu cliente, porque ele vai ficar satisfeito com o seu atendimento, ele vai voltar, ele vai te indicar, tá? Você ganha mais, tá? Porque, ó, a aula de ontem, você vai aumentar o seu faturamento no final do mês, porque todos esses procedimentos geram um comissionamento, você vai se diferenciar desse tipo de veterinário que tem esse pensamento de manada, esse pensamento de veterinário não é valorizado. É óbvio que não é valorizado. Você se valoriza? Não, você não se valoriza. Você não sabe atender um paciente. Um caso um pouquinho mais complicado, você encaminha para outro lugar. Como é que você quer ser valorizado assim? Entendido, gente? Então, ó, acho que era isso que eu tinha para passar para você hoje. Espero que tenha sido útil aqui essa aula de hoje e boa noite.